A ética da personalidade e a ética do caráter. Continuando aqui no primeiro capítulo, em que o Steve ele vai falar sobre mudar a nossa percepção. Então vamos lá. Na mesma época, além das minhas pesquisas sobre percepção, eu também estava profundamente envolvido em um estudo abrangente da literatura sobre sucesso, publicado nos Estados Unidos desde 1776. Estava lendo ou conferindo literalmente centenas de livros, artigos e ensaios sobre temas como autoestímulo, psicologia popular e autoajuda. Ao alcance de minha mão estavam a essência e o conjunto daquilo que um povo livre e democrático considerava a chave para uma vida bem-sucedida. Conforme meu estudo me conduzia ao passado, ao longo de 200 anos de escrita sobre sucesso, notei que um padrão surpreendente emergia do conteúdo dessa literatura. Em função de minhas dificuldades e de dificuldades similares de muitas pessoas com as quais eu havia trabalhado por muitos anos, comecei a sentir cada vez mais que grande parte da literatura de motivação e sucesso dos últimos 50 anos era superficial. Estava repleta de consciência das aparências sociais, técnicas e soluções rápidas, band-aids e aspirinas sociais paliativos para problemas agudos que de vez em quando até pareciam resolvê-los temporariamente, mas que deixavam intocados os problemas crônicos. Estes reapareciam, voltavam periodicamente. Em um contraste marcante, a literatura dos primeiros 150 anos, mais ou menos, era focada no que se poderia chamar de ética do caráter, considerada a base do sucesso. Características como integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade, modéstia e a regra de ouro, que é fazer a outros o que desejamos que nos façam. A autobiografia de Benjamin Franklin é um exemplo dessa literatura. Trata basicamente da história do esforço de um homem para interiorizar certos princípios e hábitos profundamente em sua natureza. A ética do caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa e que as pessoas só experimentam verdadeiro sucesso e felicidade duradoura quando aprendem a integrar estes princípios a seu caráter básico. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, a visão básica do sucesso deslocou-se da ética do caráter para o que se poderia chamar de ética da personalidade. O sucesso tornou-se mais uma decorrência da personalidade, da imagem pública, das atitudes e dos comportamentos, da habilidade e das técnicas que lubrificam o processo de interação humana. Essa ética da personalidade trilha dois caminhos básicos. Um deles é o das técnicas das relações públicas e humanas, o outro uma atitude mental positiva. Parte dessa filosofia se expressa por meio de máximas por vezes válidas como sua atitude determina sua altitude, sorrisos conquistam mais amigos do que caras feias, e a mente humana pode conquistar tudo aquilo que consiga conceber e acreditar. Outras práticas da abordagem da personalidade eram claramente manipuladoras, igualmente enganosas, encorajando as pessoas a utilizar técnicas que levassem os outros a gostar delas, ou a fingir interesses pelos hobbies alheios para arrancar o que pretendiam deles, ou a usar a aparência de poder ou a intimidar para abrir o caminho no mundo. Parte dessa literatura reconhece o caráter como um dos ingredientes para o sucesso, mas tende a compartimentá-lo em vez de reconhecê-lo como fundamental e catalítico. As referências à ética do caráter passaram a surgir apenas como enfeite. O que importava eram as técnicas de influência imediata, as estratégias do poder, as habilidades de comunicação e as atitudes positivas. A ética da personalidade, pelo que comecei a perceber, era a fonte subconsciente das soluções que Sandra e eu buscávamos para o nosso filho. Conforme eu refletia mais profundamente sobre diferenças entre éticas da personalidade e do caráter, mais compreendia que Sandra e eu projetávamos nossas expectativas quanto ao bom comportamento dos nossos filhos e, ao nosso ver, um deles estava abaixo do esperado.
A imagem que fazíamos de nós, de pais bons e dedicados, era mais forte do que a imagem do nosso filho e talvez a influenciasse. Havia muito mais considerações além da preocupação com o bem-estar do nosso filho na maneira de vermos e lidarmos com o problema. Sandra e eu conversamos muito. Ficamos conscientes penosamente da influência poderosa sobre nosso caráter e motivos, bem como a ideia de que tínhamos do nosso filho. Sabíamos que valores baseados na comparação social estavam em desarmonia com nossas crenças mais profundas, podendo conduzir ao amor condicional e, finalmente, à diminuição do amor próprio do nosso filho. Assim, resolvemos concentrar os nossos esforços em nós mesmos, mas não nas técnicas utilizadas, e sim em nossos motivos mais profundos e na maneira como víamos nosso filho. Em vez de tentar modificá-lo, tentamos ficar de fora, separá-lo de nós, procurando reconhecer sua identidade, individualidade, autonomia e valor. Por meio da reflexão profunda e dos recursos proporcionados pela fé e pela oração, começamos a ver nosso filho como um ser humano único, distinto. Notamos nele um potencial imenso em diversos setores que poderia se manifestar de acordo com seu próprio ritmo e velocidade. Decidimos relaxar e abrir caminho para a manifestação de sua personalidade. Descobrimos que nosso papel natural seria colaborar para a sua afirmação, felicidade e valorização. Também trabalhamos conscientemente em nossos motivos e fontes interiores de segurança, de modo que nosso sentido de valor não dependesse do comportamento aceitável de um filho. Um novo sentimento começou a surgir conforme nos libertamos da antiga imagem que tínhamos de nosso filho e aprimoramos nossos motivos baseados em valores. Ficamos surpresos apreciando sua companhia em vez de julgá-lo ou comparar suas atitudes. Paramos de tentar torná-lo uma cópia de nós ou de medi-lo a partir de nossas expectativas sociais. Deixamos de manipulá-lo com educação e gentilezas, observando um modelo social aceitável. Como o considerávamos uma pessoa fundamentalmente adequada e capaz de enfrentar a vida, paramos de protegê-lo contra as humilhações dos outros. Ele havia sido criado com essa proteção, de forma que atravessou períodos de crise quando ela foi retirada. Ele manifestou suas dificuldades e nós as compreendemos, mas não mudamos nosso comportamento. Não é preciso protegê-lo. Você pode se defender sozinho. Era este o recado não verbalizado. À medida que semanas e meses transcorriam, ele começou a demonstrar mais confiança em si mesmo, a se afirmar. Desabrochou em ritmo e velocidade próprios. Tornou-se admirável de acordo com os critérios socialmente aceitos, acadêmica, social e atleticamente, em um passo rápido, bem mais veloz do que o que se considerava um processo natural de desenvolvimento. Nos anos seguintes, foi eleito para diversos cargos de liderança na comunidade estudantil, tornou-se um atleta conhecido no estado e passou a trazer para casa notas altas. Ele desenvolveu uma personalidade cativante e honesta, que permitiu seu relacionamento pacífico com todo tipo de pessoas. Sandra e eu acreditamos que as conquistas de nosso filho, socialmente admiráveis, eram muito mais uma expressão genuína da noção que ele fazia de si mesmo do que mera resposta às possibilidades de recompensas sociais. Esta foi uma experiência excepcional para mim e para Sandra, muito instrutiva para lidarmos com nossos outros filhos e em outros de nossos papéis também. Ela promoveu a conscientização em nível pessoal das diferenças vitais entre as éticas da personalidade e do caráter em relação ao sucesso. Um provérbio expressa bem essa convicção: explore seu próprio coração com toda a diligência, pois dele sairão as respostas da vida.